Ora, Gregor não entrou na sala. Preferiu se apoiar na folha que estava travada, de modo que só se enxergava a metade do seu corpo, e sobre ele, a cabeça inclinada para o lado com a qual espiava os outros. A essa altura, o dia havia clareado muito. Do outro lado da rua, via-se nitidamente um recorte do enorme prédio negro-cinzento em frente. Era um hospital, com suas janelas regulares que perfuravam duramente a fachada. A chuva continuava caindo, mas só em gotas grossas, visíveis uma a uma, e que também se precipitavam na terra literalmente, uma a uma. A abundante louça do café da manhã estava disposta na mesa, pois para o pai essa era a refeição mais importante do dia, a qual ele prolongava horas a fio com a leitura de vários jornais. Na parede em frente havia uma fotografia de Gregor no tempo do serviço militar, na qual ele aparecia com farda de tenente, a mão na espada, um sorriso despreocupado a exigir respeito pela sua postura e pela farda. A porta do corredor estava aberta, e como a de entrada também estava, via-se o patamar do apartamento e a escada que descia. Bom, disse Gregor, e tinha plena consciência de que ele era o único que não perdera a calma. Vou me vestir imediatamente, pôr as amostras na mala e partir. Vocês querem que eu vá, não querem? Pois bem, o senhor gerente, o senhor está vendo que eu não sou inflexível e gosto de trabalhar. Viajar é cansativo, mas eu não poderia viver sem viajar. Aonde o senhor vai, senhor gerente? À empresa? É? Fazer um relato fiel à realidade? No momento, a pessoa pode estar sem condições de trabalhar, mas esta é a hora certa para recordar os serviços prestados no passado e pensar que depois, uma vez superados os obstáculos, ela certamente há de trabalhar com mais diligência e concentração. Eu devo muito ao senhor, chefe. Isso o senhor sabe perfeitamente. Por outro lado, preocupo-me com meus pais e minha irmã. Estou numa sinuca, mas vou conseguir sair dela. Mas não a torne mais difícil do que já é. Fique do meu lado na empresa. As pessoas não gostam do caixeiro viajante, eu sei. Pensam que ele ganha uma fortuna e leva um vidão. Acontece que não há razão especial para refletir muito sobre esse preconceito. Mas o senhor gerente, tem uma visão de conjunto das circunstâncias melhor do que a do resto do pessoal. Cá entre nós, uma visão de conjunto melhor do que a do próprio senhor-chefe, que, na qualidade de empresário, muda facilmente de opinião em detrimento do empregado. O senhor também sabe perfeitamente que o caixeiro viajante, que passa quase o ano inteiro fora da empresa, pode se tornar facilmente vítima de fofocas, intrigas e queixas infundadas, contra as quais ele não tem a menor possibilidade de se defender, visto que, na maior parte das vezes, não sabe de nada e só vem a saber depois, quando, exausto, termina uma viagem. E, já em casa, sente na própria carne as consequências funestas, cujas causas não pode compreender. Senhor gerente, não vá embora sem me dizer uma palavra que me mostre que o senhor reconhece que eu tenho pelo menos um pouquinho de razão. Mas, já ao ouvir as primeiras palavras de Gregor, o gerente lhe havia dado as costas e só se dignava a olhar para ele por cima do ombro, que encolhia convulsivamente e projetando os beiços num bico. E durante o discurso de Gregor não ficou um instante parado,
mas, sem perdê-lo de vista, foi se afastando em direção à porta, mas muito progressivamente, como se houvesse uma proibição secreta de sair da sala. Já estava no corredor, e a julgar pelo movimento repentino com o qual tirou o pé da sala de estar pela última vez, foi como se tivesse acabado de queimar a sola. E no corredor, esticou muito a mão direita em direção à escada, como se lá estivesse à sua espera uma salvação verdadeiramente sobrenatural. Grego compreendeu que não podia de modo algum deixar o gerente ir embora naquele estado de ânimo, a não ser que quisesse que o seu emprego na empresa ficasse seriamente ameaçado. Os pais não entendiam muito bem aquilo tudo. Durante longos anos, haviam se convencido de que o futuro de Gregor estava garantido para sempre naquela empresa, e além disso, agora estavam tão ocupados com as preocupações do momento que haviam perdido qualquer previsão. Mas Gregor tinha essa previsão. Era preciso reter, tranquilizar, convencer e, enfim, conquistar o gerente. O seu futuro e o da sua família dependiam disso. Se pelo menos a sua irmã estivesse lá. Ela era esperta, já havia chorado quando Gregor ainda estava tranquilamente deitado de costas. E, naturalmente, o gerente, aquele mulherengo, teria se deixado levar por ela. A irmã fecharia a porta do apartamento e, ainda no corredor, o dissuadiria do seu pavor. De modo que cabia ao próprio Gregor agir. E sem pensar que ainda estava longe de conhecer sua atual capacidade de locomoção, também sem pensar que possivelmente, aliás, provavelmente, não tivessem entendido suas palavras, largou a folha da porta e, com esforço, saiu pelo vão. Queria ir até o gerente, que já estava grotescamente agarrado ao corrimão do patamar. Mas Gregor, procurando em que se apoiar, caiu imediatamente sobre as suas muitas patas, deixando escapar um gritinho. Assim que isso aconteceu, sentiu-se fisicamente bem pela primeira vez naquela manhã. As patas tinham um chão firme sob si, obedeciam perfeitamente, e como ele notou com alegria, até se dispunham a transportá-lo ao destino desejado. E Gregor logo acreditou que a melhora definitiva de todo o sofrimento estava a seu alcance. Porém, no mesmo instante em que se sustentou no chão, oscilando em virtude do movimento reprimido, bem em frente e não muito longe da mãe, que ali jazia e parecia totalmente absorta em si, eis que ela se levantou de um salto e, com os braços muito estendidos e as mãos espalmadas, gritou: Socorro! Socorro! Pelo amor de Deus! Ela manteve a cabeça inclinada, como se quisesse enxergar bem Gregor, mas, contradizendo essa atitude, desandou espavorida. Havia esquecido que a mesa posta estava às suas costas. Ao se aproximar, nela se sentou precipitadamente, como transtornada, e pareceu não notar absolutamente que, ao seu lado, o café do bule tombado caía aos borbotões no tapete. Mãe, mãe, disse Gregor em voz baixa, e ergueu os olhos para ela. Por um momento esqueceu-se do gerente. No entanto, ao ver o café entornar-se, não pôde deixar de abrir e fechar várias vezes as mandíbulas no vazio. Diante disso, a mãe reiniciou a gritaria, fugiu da mesa e caiu nos braços do pai.
que vinha correndo ao seu encontro. Mas agora, Gregor não tinha tempo para os pais. O gerente já estava na escada, com o queixo por cima do corrimão. Ainda olhou para trás pela última vez. Gregor tomou ímpeto para alcançá-lo, se possível. O gerente deve ter adivinhado alguma coisa, pois, saltando vários degraus, desapareceu. Mas ainda gritou um que ecoou por toda a escada. Infelizmente, essa fuga do gerente pareceu desconcertar completamente o pai, que até então se havia mantido relativamente calmo, pois em vez de perseguir ele mesmo o gerente, ou pelo menos não estorvar a perseguição de Gregor, agarrou com a mão direita a bengala que o gerente havia deixado numa poltrona, junto com o chapéu e o casaco, e com a esquerda pegou um pesado jornal na mesa e, batendo os pés e brandindo a bengala e o jornal, tratou de obrigar Gregor a voltar para o quarto. De nada serviram as súplicas deste, que, aliás, ninguém entendeu. E cada vez que ele inclinava humildemente a cabeça, o pai batia os pés com mais força ainda. Do outro lado da sala, a mãe havia escancarado uma janela, apesar do tempo frio, e, debruçando-se perigosamente, cobriu o rosto com as mãos. Entre a rua e a escada, formou-se uma forte corrente de ar. As cortinas voavam, os jornais se agitavam em cima da mesa, as folhas soltas esvoaçaram no chão. O pai o acostava implacavelmente, assobiando feito um louco. Mas Gregor não tinha prática em andar para trás. Tudo ia muito devagar. Se pudesse simplesmente dar meia volta, não tardaria a estar no quarto, mas temia irritar o pai com a demorada manobra. E a cada instante, a bengala por ele empunhada ameaçava desferir o golpe mortal nas costas ou na cabeça. Finalmente, porém, não lhe restou outra saída, pois percebeu com horror que, andando de costas, não conseguiria nem mesmo manter a direção. E assim, endereçando ao pai incessantes e apreensivos olhares de esguela, começou a fazer o giro com a máxima rapidez possível, mas, na verdade, muito devagar. O pai, tendo quiçá percebido sua boa vontade, em vez de perturbá-lo na operação, passou a dirigir, uma vez ou outra e à distância, um movimento giratório com a ponta da bengala. Se ao menos não houvesse os assobios insuportáveis do pai, com eles, Gregor perdia totalmente a cabeça. Quase já tinha dado a volta completa, quando, sempre ouvindo aquele assobio, se equivocou e reverteu um pouco o giro. Mas, quando, enfim, e feliz da vida, ficou com a cabeça diante do vão da porta, percebeu que seu corpo era muito largo para passar. Naturalmente, o pai, no estado em que se achava, não cogitou nem de longe abrir a outra folha para que Gregor tivesse espaço suficiente. Sua ideia fixa era vê-lo trancado no quarto o quanto antes. Nunca iria permitir os laboriosos preparativos de que Gregor precisava para se levantar. E assim, talvez conseguir passar. Pelo contrário, ainda com mais barulho, passou a coagi-lo a seguir adiante como se não houvesse nenhum obstáculo. Era como se atrás de Gregor
já não soasse a voz de um só pai. Aquilo agora não tinha mais a menor graça, e ele, acontecesse o que acontecesse, forçou a passagem pela porta. Um lado do seu corpo ergueu e ficou atravessado no vão em posição oblíqua. Um dos flancos ficou todo arranhado, a deixar feias manchas na porta branca. E Gregor não tardou a se entalar, incapaz de se mover sozinho, as trêmulas patinhas de um lado suspensas no ar, as de outro dolorosamente prensadas no chão. Foi nesse momento que o pai lhe deu um vigoroso empurrão deveras libertador. E Gregor, sangrando muito, voou para dentro do quarto. A porta ainda foi fechada com a bengala. E então se fez silêncio. Enfim. Só ao anoitecer, Gregor acordou de um sono pesado, parecido com um desmaio. Por certo, não teria acordado muito mais tarde, mesmo que ninguém o perturbasse, pois se sentia suficientemente descansado e refeito. No entanto, tinha a impressão de que um passo furtivo e o ruído da porta do corredor sendo fechada com cuidado o haviam despertado. Aqui e ali, a luz dos postes elétricos da rua projetava pálidas manchas no teto, e no alto dos móveis, mais embaixo, onde ele se achava, reinava a escuridão. Tateando desajeitadamente com as antenas que só agora ia aprendendo a valorizar, arrastou-se até a porta para ver o que havia acontecido por ali. Seu lado esquerdo parecia uma única longa cicatriz que lhe dava desagradáveis repuxões e o fazia cochear com as suas 2 fileiras de patas. De resto, uma patinha ficou gravemente ferida durante os incidentes da manhã. Era quase um milagre que só uma tivesse se machucado e se deixava arrastar sem vida. Só ao se aproximar da porta foi que Gregor percebeu o que o atraíra, afinal: o cheiro da comida. É que lá havia uma tigela cheia de leite açucarado, em que nadavam pedacinhos de pão. Ele quase chorou de alegria, pois estava muito mais faminto do que de manhã, e se apressou a mergulhar a cabeça quase até os olhos. Mas logo a retirou desiludido, não só porque comer lhe era difícil por causa do flanco esquerdo, não conseguia fazê-lo sem a cooperação do corpo ofegante, como porque, ainda por cima, já não gostava de leite. Até então, sua bebida preferida. Com certeza o motivo pelo qual a irmã o havia deixado ali para ele. E foi quase com repugnância que se afastou da tigela e voltou capengando para o centro do quarto. Na sala de estar, como Gregor viu pela fresta da porta, o lampião estava aceso. Mas embora aquela hora o pai costumasse ler o jornal vespertino em voz alta para a mãe e às vezes também para a irmã, agora não se ouvia ruído algum. Bem, talvez aquele hábito acerca do qual a irmã sempre falava e escrevia tivesse sido abandonado ultimamente. Mas havia silêncio em toda parte, apesar de o apartamento certamente não estar vazio. Que vida mansa leva a família, disse Gregor consigo mesmo, e olhando fixamente para a escuridão à frente, sentiu muito orgulho de ter podido proporcionar tal vida e um apartamento tão bonito aos pais e à irmã. Mas e se agora toda a tranquilidade, todo o bem-estar e toda a satisfação chegassem a um fim terrível?
Para não se perder em tais pensamentos, Gregor decidiu movimentar-se um pouco e se pôs a rastejar de um lado para o outro no quarto. Em certo momento, no curso daquela longa noite, alguém entreabriu uma das portas laterais e depois a outra, mas tornou a fechá-las apressadamente. De certo, alguém que tinha necessidade de entrar, mas vacilara muito em fazê-lo. Gregor colocou-se imediatamente junto à porta que dava para a sala, decidido a fazer, de algum modo, com que o irresoluto visitante entrasse, ou pelo menos para descobrir quem era. Mas ninguém tentou abrir aquela porta e Gregor esperou em vão. De manhã cedo, quando as portas estavam trancadas, todos queriam entrar no seu quarto. Agora que ele havia aberto aquela porta e as outras, sem dúvida alguma, tinham sido abertas durante o dia, não vinha ninguém. E, além disso, as chaves estavam na fechadura, mas do lado de fora. Só muito tarde, de madrugada já, foi que apagaram a luz da sala de estar. E Gregor constatou facilmente que os pais e a irmã tinham ficado acordados até então, pois, como ele podia ouvir muito bem, agora os três se afastavam na ponta dos pés. Portanto, ninguém entraria no seu quarto até a manhã seguinte. Gregor teria muito tempo para refletir, sem ser incomodado, sobre como reorganizar a vida agora. Mas o aposento alto e vazio no qual era obrigado a ficar deitado no chão o assustava sem que ele soubesse por quê, pois fazia 5 anos que dormia naquele quarto e, com uma reviravolta meio inconsciente e não sem um pouco de vergonha, enfiou-se apressadamente debaixo do canapé, onde, embora suas costas ficassem um pouco achatadas e já não pudesse levantar a cabeça, logo se sentiu muito à vontade e só lamentou que seu corpo fosse demasiado largo para ficar inteiramente refugiado sob o canapé. Passou a noite toda ali, em parte imerso num semi-sono do qual a fome o arrancava constantemente com um sobressalto, mas em parte entre preocupações e confusas esperanças que o levavam a concluir que, por ora, cabia-lhe se comportar com calma e, mediante muita paciência e muita consideração pelos familiares, tratar de tornar suportáveis os transtornos que, no estado em que se encontrava, ele era forçado a lhes causar. Já ao amanhecer, ainda era quase noite. Gregor teve a oportunidade de pôr à prova o vigor das decisões que acabava de tomar, pois a irmã, quase completamente vestida, abriu a porta do quarto que dava para o corredor e olhou para dentro com incerteza. Não o achou de pronto, mas quando o avistou debaixo do canapé, meu Deus, em algum lugar ele tinha de estar. Não podia ter fugido. Assustou-se tanto que, sem poder se controlar, voltou a fechar a porta por fora. Mas, arrependida desse procedimento, tornou a abri-la e entrou na ponta dos pés, como se estivesse na presença de um doente grave, ou mesmo de um desconhecido. Gregor esticara a cabeça até a borda do canapé e a observava. Acaso ela ia reparar que ele havia deixado o leite quase intacto? E de modo algum por falta de apetite? E acaso ia trazer outra comida mais do seu agrado? Se não a trouxesse espontaneamente, ele preferia morrer de fome, a lhe chamar a atenção para o fato.
Se bem que, se estivesse com uma vontade enorme de sair de debaixo do canapé, de se atirar aos pés da irmã e suplicar que lhe trouxesse alguma coisa palatável. Mas ela notou logo e com espanto a tigela ainda cheia, em volta da qual havia um pouco de leite derramado. Apanhou-a imediatamente, se bem que não com as mãos nuas, e sim com um trapo, e levou-a para fora. Gregor ficou curiosíssimo por saber o que ela iria trazer no lugar do leite, e arriscou as mais diversas hipóteses. Porém, nunca teria adivinhado o que a irmã, na sua bondade, realmente fez. Para testar o seu gosto, levou-lhe uma verdadeira profusão de quitutes espalhados num jornal velho, legumes passados meio podres, ossos do jantar cercados de um molho branco já endurecido, algumas uvas passas e amêndoas, um queijo que 2 dias antes Gregor havia classificado por intragável, um pão seco com manteiga e outro com manteiga e sal. Além de tudo isso, ainda encheu de água a tigela, provavelmente a ele destinada para todo o sempre. E por delicadeza, sabendo que Gregor não comeria na sua frente, retirou-se apressadamente e até trancou a porta, para que ele compreendesse que podia ficar perfeitamente à vontade. Foi com as patinhas unindo que Gregor correu a comer. Fora isso, suas feridas já deviam estar completamente curadas, pois não sentia mais o menor incômodo, coisa que lhe causou admiração e o levou a pensar que, mais de um mês antes, havia cortado um pouco o dedo com uma faca e a ferida continuava doendo bastante até o dia anterior. Será que agora eu vou ter menos sensibilidade? Pensou, já chupando com ferocidade o queijo que, bem mais do que os outros alimentos, o atraiu imediata e irresistivelmente. Depressa e com os olhos marejados de satisfação, devorou sucessivamente o queijo, os legumes e o molho. Já os alimentos frescos não o agradaram. Gregor não tolerava nem mesmo o cheiro. Chegou até a empurrá-los para longe das coisas que ele queria comer. Fazia tempo que havia terminado e agora estava preguiçosamente deitado no mesmo lugar, quando a irmã, para mostrar que ele devia se esconder, girou a chave devagar. Subitamente sobressaltado com o barulho, apesar de estar quase cochilando, Gregor tratou de correr para debaixo do canapé, mas foi-lhe necessária muita força de vontade para ficar naquele espaço exíguo. Ainda que durante o pouco tempo em que a irmã passou no quarto, porque aquela refeição abundante lhe havia arredondado um pouco o corpo, e lá embaixo era tão apertado que ele mal podia respirar. Entre pequenos ataques de asfixia, viu com olhos esbugalhados que a irmã, sem suspeitar de nada, varria tanto os restos quanto os alimentos que ele nem chegara a tocar, como se também estivessem inutilizados, e jogou tudo apressadamente num balde. Tapou-o com uma tampa de madeira e o levou para fora. Mal ela lhe deu as costas, ele saiu de debaixo do canapé, estirou-se e deixou o corpo se expandir. Gregor passou a receber as refeições diárias desse modo. Uma de manhã, quando os pais e a empregada ainda estavam dormindo, e outra depois do almoço, pois então
Os pais costumavam fazer a cesta e a irmã mandava a empregada fazer alguma coisa fora de casa. Naturalmente, os pais não queriam que ele morresse de fome, mas talvez só suportassem saber dos seus hábitos alimentares por ouvir falar. Talvez a irmã quisesse poupá-los de algum pequeno desgosto, uma vez que eles já estavam sofrendo o bastante. Gregor nunca soube com que desculpas os pais se desembaraçaram do médico e do serralheiro naquela primeira manhã, pois, como ninguém o entendia, ninguém, nem mesmo a irmã, imaginava que ele fosse capaz de entender os outros, de modo que quando ela estava no seu quarto, Gregor tinha de se conformar em ouvi-la exalar suspiros e invocar os santos. Mas só mais tarde, quando a irmã se acostumou um pouco com tudo, naturalmente nunca se cogitou de que se acostumasse completamente. Ele às vezes captava uma observação que se pretendia amigável, ou podia ser interpretada como tal. Hoje ele gostou da comida, dizia a irmã nos dias em que Gregor limpava o prato. Caso contrário, coisa que pouco a pouco vinha se repetindo com mais frequência, ela dizia quase com tristeza: deixou tudo no prato outra vez. No entanto, embora não pudesse se inteirar diretamente de nenhuma novidade, Gregor escutava algumas provenientes dos cômodos vizinhos, e quando ouvia vozes só uma vez, corria imediatamente à respectiva porta, e a ela se cosia de corpo inteiro. Principalmente nos primeiros tempos, não havia nenhuma conversa que não se referisse a ele de algum modo, ainda que em segredo. Durante 2 dias, ouviram-se em todas as refeições maquinações sobre como convinha se comportar agora. Mas também, entre as refeições, falava-se no mesmo tema, pois pelo menos 2 membros da família sempre ficavam em casa, visto que ninguém queria ficar sozinho no apartamento e não se podia, de modo algum, deixá-lo totalmente abandonado. Além disso, logo no primeiro dia, a empregada não ficou claro se ela sabia do acontecido e até que ponto pedira de joelhos à mãe que a demitisse imediatamente. E 15 minutos depois, quando se despediu, agradeceu a demissão com lágrimas nos olhos, como se fosse o maior favor que lhe podiam fazer. E sem que ninguém lhe pedisse, fez questão de jurar solenemente não contar absolutamente nada a ninguém. Desde então, a irmã passara a cozinhar junto com a mãe. Mas isso não dava muito trabalho, pois lá ninguém comia quase nada. Gregor ouvia com frequência as vãs tentativas dos parentes de se estimularem mutuamente a se alimentar, mas a resposta era sempre a mesma: obrigado, estou satisfeito, ou coisa que o valha. Aparentemente ninguém bebia tampouco. Muitas vezes a irmã perguntava se o pai queria cerveja e se oferecia para ir buscar. E como o pai ficasse calado, ela dizia, a fim de eliminar qualquer escrúpulo da parte dele, que podia mandar a zeladora ir buscar. Mas o pai acabava respondendo com um sonoro não. E não se tocava mais no assunto.